Ainda sobre os depoimentos de ministros, né, Sakamoto, você tem aí um destaque sobre o Ciro Nogueira. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Carol. Não, o ministro. Você vai pegar o voto do ministro Benedito Gonçalves, é um voto bastante parrudo, né? Longo, né? Para quem tem insônia, leu madrugada dentro. Eu fui lá, olhando lá como é que eram os testemunhos, porque ao longo do voto ele ia contando. Olha, o almirante Flávio Rocha, que era assessor especial de assuntos estratégicos, né? Outras pessoas próximas, o próprio chanceler Carlos França, né? O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, eles não participaram, eles deram um testemunho no processo e disseram que não participaram dessa tomada, né? Ou seja, cada um por si, Deus acima de todos nesse momento, né? Então, ele fala que não participaram desse processo, mas o depoimento do primeiro-ministro do governo Bolsonaro, né, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, liderança do Centrão, ele é muito interessante, né? Primeiro que o Ciro Nogueira falou que a preocupação das representações estrangeiras convocadas por Jair Bolsonaro para uma reunião no Palácio do Alvorada, na qual ele atacou sem provas o sistema eleitoral em julho do ano passado e que levou até a essa ação que está sendo julgada agora, né? Que as representações estrangeiras, segundo o voto do ministro Benedito, baseado no testemunho do Ciro Nogueira, não era com problemas com a urna eletrônica, né? As representações estrangeiras estavam preocupadas com a recusa do presidente Jair Bolsonaro em aceitar a derrota nas eleições. E ele coloca, o Ciro Nogueira, num depoimento do TSE, falou: olha, a questão é essa, o problema maior não as representações não estão preocupadas se tem ou não fraude com a urna, né? Isso aí é mais ou menos pacificado. As representações sabem que o sistema brasileiro é parrudo. O problema era a recusa de Bolsonaro em aceitar o resultado caso perdesse, né? E o interessante é que é o seguinte: a testemunha, no caso, o Ciro Nogueira foi uma testemunha rolada pela defesa, não foi pela acusação. E aí o Ciro Nogueira jogou a real, né? Ele falou o que também? Ele falou que o evento, né, ele era superdimensionado e que o evento era evitável, né? Ele tem, segundo o Benedito Gonçalves expôs o seu voto, né, o testemunho de Ciro Nogueira, ele coloca o senador como uma pessoa que era desfavorável a essa reunião. O Bolsonaro não deveria ter feito, né? Então é o seguinte, esse depoimento tem um peso especial, Diego, porque como ele exercia uma função fundamental no governo Bolsonaro, né, ele também é um termômetro, né, de que se os aliados do Centrão, o pessoal que estava ao lado do Bolsonaro durante 4 anos de governo, vai sair em defesa dele neste momento, né, pelo depoimento de Ciro Nogueira, a resposta é não. Não vai sair, não. E o interessante é que todos esses depoimentos do Ciro, do Flávio Rocha e do Carlos França, ou seja, ministros de Jair Bolsonaro, aliados próximos de Jair Bolsonaro, ajudou a fundamentar a análise de Benedito Gonçalves que Bolsonaro foi integralmente responsável pela concepção intelectual daquela micareta golpista no Palácio do Alvorada com os embaixadores. Carol, no TSE, qual que é a